Vamos lá, pessoal, a correção do exercício 2, então. Ele pede basicamente pra gente ver qual é o valor dessa expressão numérica, tá? Então, vamos lá. Pra gente começar, primeiro você tem que ter em mãos o círculo trigonométrico para te ajudar na hora de ver a resolução, tá bom? Eu vou começar descobrindo o valor desses todos separados. Então, primeiro, eu sei que o seno de 30 vale meio, tá? Agora eu vou procurar quanto vale a tangente de 225. Você tem que olhar no círculo trigonométrico que a tangente de 225 é igual à tangente de 45. E a tangente de 45 vale 1, tá? Cosseno de π sobre 2, a gente sabe que π vale 180. Então, 180 dividido por 2 dá 90 graus. O cosseno de 90 vale 0. Para finalizar, esse menos aqui, ele indica o sentido anti-horário. Então, seno de menos 60 é a mesma coisa que o seno de 300. Pelo círculo trigonométrico, o seno de 60 é menos, o seno de 300 é menos seno de 60. Então, isso vale menos raiz de 3 sobre 2. Substituindo todos os valores lá naquela equação, a gente chega que seno de 30 vale meio, tangente de 225 vale 1, cosseno de π sobre 2 vale 0 e seno de menos 60 é menos raiz de 3 sobre 2. Agora a gente resolve. Para resolver isso daqui tem que tirar o MMC. O MMC entre 1 e 2 é 2. Divide pelo de baixo, resultado multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, resultado multiplica pelo de cima, que é 1. Então, aqui fica 1 mais 2. E aqui embaixo, 0, né? Não conta, menos com menos dá vai mais raiz de 3 sobre 2, tá? Então, isso vale 3 meios dividido por raiz de 3 sobre 2. Vou trocar de caneta aqui. Como a gente tem divisão de duas frações, a gente conserva a primeira e inverte a segunda. Como tá numa multiplicação, eu posso simplificar esse número com esse. Ficou 3 raiz de 3. Racionaliza. Certo? Vai ficar 3 raiz de 3 sobre 3. O resultado é raiz de 3, certo? A alternativa certa é a D de dado. A gente vai começar agora a fazer a questão número 4. A questão número 4, ela pergunta quanto vale o seno desse ângulo. O exercício deu quanto vale a área do triângulo e que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Bem? Então, como é que eu calculo a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Vamos que isso é um ângulo de 90 graus, base, altura. Lembrando que a base e a altura sempre formam 90 graus entre si. Então, vamos lá. A minha base, ou altura, né, vale 2x menos 1 e a outra é x mais 2. Então, a área, que é 12,5, é igual a base vezes altura dividido por 2. Para a gente fazer isso, tem que fazer a distributiva aqui. Então, vai ficar 2x vezes x, 2x quadrado. 2x vezes 2, 4x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes 2, menos 2. Esse 2 que estava dividindo, eu vou passar para o outro lado, multiplicando. Bom, vou passar aqui, né? 4x menos x vai dar 3x. Vou passar o 25 para cá, vai ficar menos 27 igual a 0. A gente tem que resolver Bhaskara. Eu não vou fazer a conta de Bhaskara aqui, tá? Mas vocês têm que fazer aí para ver se vocês estão fazendo tudo certinho. O delta, ele tem que dar 225. E as duas raízes são menos 0,75 e 3. Por que que não pode ser negativo? Porque não existe medida negativa. Então, esse daqui não convém. Tá? Então, a gente só vai usar essa raiz aqui. Vou substituir esse valor lá no triângulo. Ó. Como o exercício está perguntando o seno, falta encontrar a hipotenusa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou substituir o x aqui por 3 e por 3. Os dois catetos vão dar 5.
E agora a gente vai resolver. Então, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Você pode fazer 25 mais 25, depois tirar a raiz, mas tem um jeito mais fácil. Como eu tô escrevendo aqui 2 vezes 5 ao quadrado, eu posso fazer 2 vezes 5 ao quadrado, certo? Sendo assim, eu tiro a raiz, porque é a ao quadrado. Só que essa raiz, 5 ao quadrado dá para tirar a raiz, fica 5. Então, o 5 sai fora da raiz, fica 5 raiz de 2. Agora, a gente encontra o seno. O seno é cateto oposto pela hipotenusa, tá? Posso simplificar esse 5 com esse, substituo raiz de 2 por 1,4, isso dá aproximadamente 0,71, tá? Que é a alternativa D. Então, na questão 4, eu preciso encontrar qual é o quadrante e qual é o côngruo do ângulo 4.555. Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer essa divisão. Por quê? Se eu sei que em uma volta tem 360 graus, eu preciso saber quantas voltas na circunferência eu preciso dar para chegar no 4.555. A resposta vai ser essa. Eu tenho que dar 12 voltas e ele para em cima do ângulo 235, tá? Então, eu posso escrever o ângulo 4.555 como 12 vezes 360 mais 235, onde o 12 representa o número de voltas e eu sei que o 235 está no terceiro quadrante. Então, esse é o jeito de escrever aquele ângulo ali. O exercício pergunta qual é o quadrante. Eu sei que está no terceiro. Aí, eu fico entre duas alternativas, entre a alternativa C e entre a alternativa E. E aí, eu preciso saber se o ângulo côngruo é 195 ou se o ângulo côngruo é 4.195. Tem uma expressão geral para calcular os ângulos côngruos, né? Do 4.555 vai ser 235, que é onde ele parou no número de voltas, né? Mais K vezes 360. Esse K é um número inteiro e ele representa quantas voltas eu tive que dar quantas voltas eu dei no círculo trigonométrico. Percebam que o K é um número inteiro. Então, mesmo que ele valha menos 1, menos 2, nunca vai chegar ao ângulo de 195, tá? Porque se eu substituir por menos 1 aqui, vai dar um ângulo negativo. Então, não vai chegar no 195. Não pode ser o número 12. Por que não pode ser o 12? Porque se for o 12, eu volto no 4.555. Então, o que eu posso fazer? O K, ele vai ser, se a gente substituir o K por 11, que significaria que eu dei 11 voltas, eu chego no resultado que é 4.195, tá? Então, se a gente fizer que o K vale 11, ou seja, quando deu 11 voltas, meu ângulo é 4.195 graus, certo? Vamos para o exercício 3, então. O exercício pergunta as extremidades dos respectivos arcos, eles estão em quais quadrantes? Primeiro, eu preciso saber em qual quadrante está isso daqui, tá? Então, o que a gente faz? Eu sei que o π vale 180. Então, eu substituo o π por 180 graus. 180 dividido por 3, ó, eu vou fazer essa conta aqui, porque é divisível. Dá 60. 60 vezes 7... 420 graus. Mas eu preciso descobrir em qual quadrante ele se encontra. Eu posso escrever o 420 como sendo 360 mais 60, certo? Ou seja, é uma volta e parou nos 60 graus. 60 graus está no primeiro quadrante. Ou seja, o 420 também está no primeiro quadrante. Eu vou fazer esse processo em todos os ângulos que ele deu. Então, ó, troco o π por 180, eu faço essa divisão aqui, que dá 36, dá 288. 288, eu não preciso fazer nenhuma, né, continha, porque eu já sei que ele é menor que 360, então ainda tá na primeira volta. 288 tá no quarto quadrante. Tá?
Faço a mesma coisa com 20, né? Aqui 20 pi sobre 9, troco o 180, o pi por 180, faço essa divisão, 400. 400 é uma volta mais 40 graus. Certo? O 40 graus, ele tá no primeiro quadrante. E para terminar, troco o pi aqui por 180, efetuo essa divisão primeiro, dá 60 graus, fica 600. O 600, ele é uma volta, porque se fossem duas voltas, daria 720 graus, então ele ainda é uma volta. 360. Só que é 360 somado com 240. 240 graus está no terceiro quadrante. Então, as extremidades estão respectivamente nos arcos. Primeiro, quarto, primeiro e terceiro quadrante. A alternativa certa é a alternativa D.